Um caso de chocar pela crueldade. Atenção, uma criança de 7 anos, olha aqui, a gente não pode mostrar o rosto. Aqui é o antes, é isso, diretora? E aqui é o depois. Bem magro, acabado o menino. Atenção, o que é que acontece? Essa criança de 7 anos estava sofrendo na cidade de Boqueirão, que fica depois de Campina Grande, a cidade de Boqueirão. O menino era mantido acorrentado e era agredido todo dia pela mãe. Pelo amor de Deus. Segundo a investigação, e apurou o Conselho Tutelar, não estou inventando. Eu estou com o Dani ao vivo. Dani, que notícia triste, rapaz. Oi, Samuca, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Samuca, realmente o caso estarrecedor, chocante demais. Quando a gente vê essas imagens, a gente imagina o quanto essa criança vinha sofrendo, esse menino de 7 anos. A denúncia chegou aqui ao Conselho Tutelar na tarde de ontem e partiu da escola onde o garoto estuda. Ele foi para a aula ontem, depois do recesso, já tinha faltado o primeiro dia de aula. E ontem, quando chegou na escola, a professora, inclusive, nem reconheceu o aluno porque ele estava muito magro, muito diferente de quando saiu para o recesso junino. A professora começou a conversar com ele e ele disse que tinha sofrido uma queda. E aí a assistente social do município foi chamada para tentar averiguar o que tinha acontecido, conversou com o menino. O detalhe é que o menino estava tão fraco, Samuca, que nem estava conseguindo segurar o lápis na mão, chegou a cair algumas vezes dentro da escola. Ele comeu bastante lá na escola porque ele estava esfomeado. E aí o caso foi trazido aqui para o Conselho Tutelar da cidade, que deu encaminhamento aos procedimentos cabíveis. O delegado Wesley Almeida, delegado seccional aqui da região, ele gravou um vídeo explicando como é que está sendo tratado o caso, o que é que a Polícia Civil já apurou do caso. A gente confere o que disse o delegado agora. Esse fato chegou ao conhecimento da Delegacia de Boqueirão após a tia da criança procurar o Conselho Tutelar, após receber telefonemas de que a criança estava sendo violentada e agredida por parte de sua mãe. Diante disso, o Conselho Tutelar, juntamente com a mãe e uma guarnição da Polícia Militar, esteve na residência da criança e constatou que a criança estava com diversas agressões pelo corpo e um estado de desnutrição total. Em razão disso, a criança foi levada para o hospital lá de Boqueirão, mas em razão da gravidade das lesões e do estado debilitado de desnutrição, a equipe médica desse hospital determinou que fosse imediatamente a criança transferida para o hospital de trauma para receber o devido tratamento em razão do risco de morte. Diante disso, a Polícia Civil iniciou uma investigação policial para apurar não só maus tratos, mas a tentativa de homicídio qualificado pela tortura, pois ficou colhido inicialmente que a mãe da criança, a senhora Cida, a agredia constantemente, amarrando-a pelos pés, torturando-a psicologicamente, omitindo a alimentação devida, além de praticar atos de lesão, queimando a criança com vela, agredindo com fio o seu corpo, seus testículos, mostrando claramente a sua intenção deliberada em torturá-la para obter um mal maior, que seria a morte da criança. Samuca, e depois dessa denúncia, o menino foi levado para o hospital na cidade de Campina Grande. Ele foi levado inicialmente para o hospital da criança e depois, devido à gravidade do estado de saúde dele, muito debilitado, ele foi transferido para o hospital de trauma, onde permanece internado. Oi, Samuca. Dani, eu vou logo dizer assim, a minha linguagem é essa, eu não posso ter outra. E a safada da mãe? A safada da mãe, porque é a mãe que pega uma criança, minha gente, amarra os pés da criança, agride a criança, seu filho, queima a criança com vela e fica torturando a criança. Isso é uma safada. Ou se for uma doente mental, tem que fazer um tratamento. Mas ela é uma doente mental, se for, porque ela não botava a vela acesa debaixo do sovaco dela? Porque ela não botava a vela acesa na venta dela, assim, ó, pra tocar fogo lá dentro? Mas fazer com a criança? Ô, Dano, onde é que tá essa safada da mãe?
Samuca, a mãe, a gente foi lá na casa dela, a mãe está em casa junto com o marido, que não é o pai da criança, é um outro companheiro que ela tem, porque o pai da criança é falecido. Inclusive, eles têm um outro filho, um bebê, e segundo informações, o bebê é muito bem tratado. O porquê que essa mãe fazia isso com o filho, ninguém sabe. Outra denúncia já tinha sido feita contra ela de maus tratos no ano de 2016. E até então, essa criança, esse menino, estava morando com a avó na zona rural da cidade. Como houve um arquivamento do processo, não houve a judicialização, então essa criança voltou a morar com a mãe recentemente, no final de maio. Foi quando ele começou a estudar nessa escola, e aí houve o recesso. Quando retornou, aconteceu toda essa denúncia e esses procedimentos que estão sendo apurados a partir de agora. A mãe vai ser ouvida pelo delegado, como a gente viu aí, vai ser tratado como um homicídio tentado. Daqui a pouquinho a gente vai voltar ao vivo, trazendo mais detalhes sobre esse caso. Tá bem, eu quero fazer dar uns parabéns aqui à professora. As professoras, as professoras, né, que viram, que percebeu. Assistente social, para os que notou, olha, tem algo estranho com você. Ele disse, não, eu levei um ambaque. A pessoa, um ambaque não faz ficar tão magro assim e ficar tão fraco ao ponto de não poder segurar um lápis. Algo está errado. Começou a conversar, assistente social, vai para o hospital, descobre que o menino não estava comendo. O menino estava ao ponto de morrer, estava à beira da morte. Não conseguiria segurar um lápis, porque ele sem comer, qualquer ser humano, a criança, adulto, seja lá quem for, se você não come, os órgãos começam a deixar de receber os nutrientes. Aí vão esfalecendo fígado, rins e tal, até o ponto de não funcionar mais nada dentro do organismo e a pessoa morrer, paralisar tudo e morre, por falta de nutrientes nos alimentos. Então o que é que acontece? A criança estava à beira da morte. Agora, a mãe, o safado do marido dela também, se estiver me assistindo, meu compadre, se você está assistindo aí com a sua mulher, a mãe dessa criança, você é outro cabra safado. É um cabra de peia, é um pilantra safado da pior qualidade. Porque como é que o cara mora com a mulher? Tu tá entendendo? Será que ele não via a criança sendo maltratada? Porque a mulher é o seguinte, o pai do menino morreu. O pai do menino morreu, a mulher ficou viúva e ela ficou com o menino. Depois, ela arrumou um outro cara. Aí, tá morando com outro cara. Aí tem um filhinho do outro cara. Esse filhinho ela trata bem, mas o filho dela, ela não trata bem. Ó, que é isso? Não é filho dela também? Aí ela foi denunciada, o menino foi para casa da avó, ficou uns dias lá. Mas como o processo tal, andou, depois foi arquivado, o menino volta para casa da mãe. E aí a mãe começa de novo a maltratar a criança. Ó, me desculpe o que eu vou falar aqui, porque eu não posso ser falso. E quem me pedir para ser falso na televisão, não me impeça, porque eu não serei. Essa mãe é uma safada da pior qualidade, porque qualquer mãe que pega um filho inocente, uma criança, e pratica um ato desse é safada, é uma pilantra da pior espécie. E se ela pegava a vela e acendia e botava para queimar o menino, que ela pegasse a vela e empurrasse no buraco da venta dela, acesa para queimar com tudo lá dentro e explodir com tudo. E não vou ser falso, o cara que mora com ela é outro safado. Como é que eu moro com a mulher, ela tem um filho e eu vejo ela maltratar o filho e eu não tomo nenhuma atitude? Que é um safado também. Estavam querendo delegado a morte do menino. Tem que responder tanto ela quanto ele. Daqui a pouco a gente volta com esse caso. Rapaz, tem coisas que, olha, tem coisas que eu fico por aqui e não adianta dizer, Samuca, não exagere. Tenha calma o quê? Tenha calma, sem pedir tenha calma, é porque não é uma criancinha sua, não é seu filho. Você não tem sentimento, não? Você não tem coração? Eu tenho. Primeiro do que ser apresentador, eu sou um ser humano. E eu represento aqui os pais de famílias, as mães de famílias de bem. Mulheres e homens de bem. Eu represento aqui as mulheres e os homens de bem.